about you, it's all about me, it's all about what we do. Making art, you and me, trying to find something to believe. Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. I'm stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone, hoping one day our names will be known. Cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top, wishing everything would just come to a stop. Ainda... Aê, agora sim. Olha só que mulher bonita. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada pelo convite. E Fala um agradeço pouco. ao Rico, né, que fez a... Pois é, fez a... ele fez o meio de campo, fez a interface aí para a gente poder conversar, né? Quando ele me contou sobre você, eu fiquei muito, muito, muito entusiasmado, porque eu acho que a gente vem passando por um momento tão difícil, onde tudo está sendo modificado, todas as histórias estão caindo aí por terra, e ele trouxe informações assim privilegiadíssimas, né, sobre você, e eu acho que nada mais justo do que a gente conversar com quem tem conteúdo e passar toda essa história aí para os meus seguidores, viu? Perfeito, querido. Vamos lá. Eu vim de peito aberto. É isso aí. Ô Francis, você está morando em Portugal? Na verdade, não. Nós viemos no final de janeiro, exatamente no dia 29, para contemplar o aniversário do Dom, que é em março. Uhum. Íamos ficar de 3 a 4 meses no máximo, mas a pandemia nos pegou. Podemos voltar e ainda está bem difícil, né? Então, e como agosto é o meu aniversário, da Luana e o dos gêmeos, então, é o dia dos pais, né? Eu tenho só um casal de filhos. O Tiago está vindo em agosto. Falei, bom, agora já que tá, fica. Vamos ficar, se Deus quiser, até agosto. Você é leonina. Você é leonina. Sou leonina. E a Luana é virginiana. Isso, os gêmeos também. A Luana é 29 e os gêmeos é do dia 31. Uau, que legal, que legal, que legal. Então, bom, Francis, e como que tá a história em Portugal com essa loucura toda? Vocês pegaram esse confinamento também? Vocês pegaram essa quarentena? Por aí já flexibilizou mais? Como é que tá? Na verdade, bom, eu devo dizer que eu sou bastante bairrista. Eu amo o Brasil, tá? Tá. Mas, e nós temos que considerar também a proporção, né? Quem gosta de matemática sabe que a proporção tá aí. Agora, aqui, o povo, não sei se é menor, se é mais educado, ou por ser mais idosos, eu sei que foi levado muito mais a sério, muito a sério. Eu sempre dizia o seguinte, você pode sair pelado que ninguém vai ver. Porque não tinha ninguém na rua. Agora, respondendo a sua pergunta, começou a flexibilização. Mas, assim, ficou um tempo que você não ia de uma cidade para outra. Por exemplo, a pessoa que faz faxina para mim, ela tem que atravessar uma ponte. Ela parou de vir, porque só poderia atravessar a ponte quem provasse o vínculo empregatício. E ela não. Ou seja, agora começou... quando começou assim, primeira segunda-feira de maio, um pouco, na outra segunda, um pouco, e todo mundo sabendo que se começasse a alterar a curva, voltava tudo a estaca zero. Então, todo mundo levou a sério. E agora, por exemplo, então começou o verão no parque. Você vai nos parques, estão divididos em círculos com cal. Quadrados e retângulos, sendo que no círculo são só 3 pessoas,
no retângulo são 5 e no quadrado são 4. E essas marcas estão bem longe uma da outra. Para você ir à praia, você tem que agendar que você vai. E isso faz com que, quando você olha alguém na praia, você verá que... Opa, saí do nível. Tô ainda me vendo inteira? Tá ótima, agora tá ótima. E a praia, se você olhar, ela tem uns cercadinhos, tem 4 estacas e a corda. Então, você fica dentro daquilo. Então, assim, há um respeito muito grande. E vende a máscara. Tem quiosque que vende máscara. Sabe? Olha que incrível, que incrível. Sabe? Descartáveis. E, assim, a preço acessível ao povo. Ai, que bom. Então, assim, existe uma preocupação mesmo. E quando você vai no supermercado, as pessoas... se você, por exemplo, eu vou à rua. Quando eu vou à rua, eu não ponho máscara. Eu não vou encontrar quase ninguém. Se vier alguém, ou eu ou ela, sairemos da calçada para manter o distanciamento. Então, há uma conscientização. Mas aqui é menor, né? Paciência, né? Agora a gente tem que esperar passar, esperar tudo entrar ao normal e voltar ao normal, né? Francis, você é uma advogada, né? E uma mulher que sempre trabalhou aí bastante, principalmente na questão do magistrado e tal. E você foi uma das primeiras advogadas a lutar pelos direitos homoafetivos, né? Por que você começou, né, numa época onde praticamente ninguém falava sobre isso? Olha, na verdade, eu vim terminar a história. Com 17 anos, eu estava numa universidade fazendo direito. Aí a vida, com 18 eu tive que parar, porque eu fui trabalhar, com 20 eu estava grávida da Luana, enfim. E a partir daí, os próximos 25 anos, eu só trabalhei para dar dignidade para a família. Quando eu me aposentei, em 2001, eu tive um câncer de tireoide. Tá. E eu falei, bom, ou eu fico aqui pensando na morte da Bezerra, ou eu finjo que não aconteceu nada. E fiz o vestibular e resolvi fazer a faculdade, e terminei a faculdade. E quando eu estava terminando a faculdade, o termo homoafetivo não existia. Era homossexual. Quem começou com esse termo foi na época era desembargadora, a doutora Maria Berenice, do Rio Grande do Sul, que começou a... Eu já entrevistei a Berenice. Foi ela. Ela é a... Que, inclusive, ela lançou um livro de bioética, enfim. Isso, é isso. E ela que começou, e eu me engracei, porque você perguntou por quê, né? Engraçado, não sei se o termo seria engraçado, que quando eu comecei a fazer, as pessoas achavam que necessariamente eu tinha que ser homossexual. Falei, gente, não tem nada a ver. Eu não sou índio e se precisar lutar pelos direitos dos índios, eu vou lutar. Não claro, é? lógico. Então, pode... E eu sempre estive muito envolvida com o teatro. Sabia, e como nós sabemos, né, Felipe, que o mundo do teatro era um grande... da televisão. 60% são homossexuais. Isso, e que não pode assumir. Verdade. Né? Então, naquela época, quando eu falei assim, bom, eu estava começando, eu falei, eu quero pegar um nicho que eu já estou dentro, que eu conheço, e a gente via algumas coisas absurdas, sabe? A gente, quem estava ali fazendo esse curso, pessoas assim, eu vou chamar de casal, por falta de outro nome. Eu sei que é errado. Casal seria um homem e uma mulher. Mas como não tem outro termo, eu vou falar casal. Mas homens. é casal mesmo, é casal. Não, tudo bem, eu só estou explicando para não... que advogado ignorante. Entendi. Então, assim, 2 homens
Um deles foi expulso de casa, aquela coisa bem, né, típica, Sei. o pai põe para fora. O cara se deu bem na vida, graças a Deus, que parece que vem com um talento exacerbado. Enfim, ficou bem de vida. Sei. E ele ficou doente e foi para o hospital. A Aham, primeira coisa que a família fez, família aham. essa que não lidava com a pessoa há anos, foi proibir visita de quem não era Nossa. família. E o cara que morava com ele há 22 anos não era família, certo? Aham. Agora, você imagina uma pessoa que morou 22 anos com outra, quem que você quer que te ajude a tomar banho? Quem Pois que é, você... ou um pai que te escorraçou de casa? porque a família não quer saber depois, né? Quando ficar velho, É, né? é. E aí, então nós começamos a lutar e assim, a gente tinha uma proposta, era de dar a cara a tapa. A gente Aham. disse assim, você quer casar? Eu vou entrar com um pedido de casamento. Eu sei que o juiz vai falar assim, a senhora é louca? Não existe lei. Mas é que a lei, Felipe, ela sempre está atrás da realidade. Por exemplo, por que veio o divórcio? Porque, uai, eu Porque divorcio... existe o casamento, né? Então, e também assim, mesmo a pessoa casada não quer morar, ela ia embora, divorciado, sem divorciar. Então, assim, para normatizar a segunda vida, os segundos filhos, do segundo casamento. Então, normalmente, meus amigos estão todos aqui, olha que É, olha, coisa Teperina, gostosa. amiga linda e muito competente, arrasa sempre, enfim. É, Todo mundo aí te aplaudindo, viu, ô obrigada. Francis? É que Terezinha é amiga desde os 12 anos, olha só. Bom, Pois é. então, quando nós víamos isso, inclusive, a gente falava assim, não, então vamos fazer um tipo de um testamento, vamos fazer uma procuração, lavrar em cartório, dizendo que no caso de doença, quem que você quer que te acompanhe? No caso da sua morte, você faz um testamento, você pode testar 50%. Por exemplo, não me importa se você é casado com um homem ou com uma mulher, se você trabalha e esse outro fica dentro de casa, e você se dá muito bem e fica rico, para mim, Francis, se você não fez um pacto diferente, ela tem direito à metade. Por quê? Porque se você conseguiu sair e trabalhar e ela ficou em casa, é porque essa pessoa, de alguma forma, te dava uma sustentação emocional. Enfim, você sabe por que ela não precisava. Claro. Então, assim, esse casal que eu estou lhe dizendo foi exatamente isso. E ele veio a óbito. E a primeira coisa que a família fez, quer dizer, primeira não, a segunda, né? A primeira foi o cara que morreu. Eu não sei se ele morreu sabendo que era sacanagem da família ou se ele comeu a história que o cara não estava visitando ele. Aham. Eu imagino que ele doente até possa ter pensado, eu aqui fragilizado, e ele já deve estar na gandaia, não sei o que dizer. Eu sei que a Uhum. segunda coisa que a família fez foi não deixar ele entrar nem para retirar as próprias coisas. Uau. Então, nós que estudávamos, não tinha... Uhum. Desculpa, tocou meu celular. E a segunda a coisa que nós fazíamos é assim, tentar falar, se você quiser, eu dou a cara a tapa e faço e entro com pedido de casamento com o juiz. E a gente, todo mundo Aham. começou a falar que nós vamos fazer o quê? Vamos citar Maria Berenice, porque ela começou a dar umas sentenças que não tinha toda uma lógica, mas não tinha respaldo ainda jurídico. E você sabe que água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que Tanto fura. bate até que fura. E a É. gente foi, graças a Deus, conseguimos. Eu digo isso, o Rico me apresentou
um amigo também que tinha vindo da Suíça, Suíça ou Suécia, não lembro, eu sempre confundo os dois, que chegou, se engraçou com alguém, queria casar, enfim, mas assim, se for por um motivo particular, por incrível que pareça, na minha família não há nenhum, até então, homossexual, não foi em causa própria. Mas eu tenho tantos amigos que eu amo. Bom, eu não amo amigo porque é branco, preto, ou porque é homem ou mulher. Eu amo pessoas. Porque é hétero ou gay, né? Eu amo pessoas. Eu amo pessoas. E não gosto de pessoas também. Mas quando eu não gosto de alguém, é pelo caráter. Não pela cor, pela orientação sexual, pela religião, nada disso. Enfim, é isso. E quando você percebeu... porque eu te pergunto isso, porque essa semana aqui no Brasil, não sei se você acompanhou o caso, bem no começo da semana, o irmão do Luciano Huck, ele fez uma live com a mãe dele, e a mãe dele falando que quando ele se assumiu homossexual, ela chorou muito, ela entrou em desespero, ela ficou muito mal, ela ficou muito deprimida, enfim. O que você acha dessa situação toda? Você acha que ainda isso é uma forma de não aceitação e um preconceito estrutural, né? Que daí a mãe se coloca no papel de vítima, não é isso que eu quero para você? Ou você acha realmente que as mães, elas têm essa preocupação com os filhos quando eles se assumem homossexuais? Na verdade, Felipe, assim, no caso específico que você citou, ainda tem um agravante, eles são judeus. Ah, tá. E eu não estou aqui discutindo religião, pelo amor de Deus, mas na Bíblia é condenado. Né? É o caso de Sodoma e Gomorra. Certo? Então, o judeu mesmo, se ortodoxo ou religioso, ainda que não seja extremamente ortodoxo, ele condena, ele não aceita. Mas deixando esse aspecto do lado, eu acho que as mães, os pais em geral, pelo menos assim, a nossa geração, que está recebendo ainda essas notícias estranhas, começa a achar assim, onde foi que eu errei? Como se fosse um erro. De desvio de conduta, de caráter, de desvio de conduta, enfim. Na verdade, eu acho assim, que a mãe acha que deu algum erro e a culpa é dela, é genético, é dela, e a gente sabe que não é, né? Eu sempre digo o seguinte, eu não gosto de jiló. Eu, Francis, não gosto de jiló. Mas eu não vou na feira e compro uma bacia de jiló para pisar em cima. Eu não como. Eu não gosto de jiló. Eu simplesmente não como. Não é claro, lógico, claro. Então, mas eu acho que assim, sabendo... E nem chora quando vê uma bacia de jiló, né? Não, não. Eu simplesmente, assim... E a minha mãe passou a vida toda tentando me fazer comer jiló. Eu não consegui, eu realmente não consegui. Até achei que na idade adulta eu ia adquirir... Não gosto mesmo. Assim como eu não gosto de nada azedo. Não gosto, Não gosto de nada gelado, umas coisas assim. Então, eu acho que é gosto. Sei. Agora, por que você... Por exemplo, eu não consigo entender que alguém não goste de melancia. Mas eu conheço gente que não gosta de melancia. E daí? Né? Então, eu acho que a mãe fica impressionada com a batalha que essa pessoa vai ter que lutar. E já foi muito pior, né? Já foi muito pior. Mas ainda assim, na escola vai ter gozação, aí no emprego, às vezes, dependendo do talento da posição que a pessoa tenha, ela vai ter que ficar de terno e gravata e se segurar, fingir ser o que não é. O que é horrível você viver uma vida que não é sua.
né? Eu sou evangélica, tá? Evangélica, o que significa? Eu sou cristã. Mas há muito tempo você é cristã? Desde que nasci. Olha, eu não sabia. Não. Sou A evangélica. Luana não é cristã. É. Não, cristã é quem acredita em Cristo como filho de Cristo. Deus. Sim, Né? sei. Evangélico é aquele que aceita o Evangelho e o Novo Testamento também. Tá? Porque quem aceita só o Velho Testamento não aceita Cristo como filho de Deus, que é o caso dos judeus, por exemplo. Não é o meu caso. Eu aceito. Mas eu estou citando isso para dizer o seguinte: eu estudei a vida toda num colégio de freiras. Embora eu não tenha santo. Na minha religião, não temos santo. A gente só batiza adulto. Entendi. E não tem aí adoração às imagens, né? Vocês não têm adoração às temos imagens. os 10 mandamentos. Aí eu conheço todas as argumentações. Dizem, mas Cristo disse que ele não veio para... que o que mata é o que entra, não é o que sai. O outro diz, mas Cristo disse também que ele veio cumprir, não modificar. Enfim, as pessoas que sabem que eu sou evangélica e que eu defendo os direitos dos homoafetivos querem cobrar de mim uma incoerência. Sei. Eu falo, para. Eu estou lutando por direito civil, pé na terra. Eu não estou discutindo religião. Sei. Como Deus vai julgar? O julgamento também está escrito que pertence a Deus. Então, eu não sei como ele vai julgar. Porque ele deixa uma pessoa que gosta de manga e outro gosta de abacate? E por que quem gosta de manga é melhor que quem gosta de abacate? Porque é um gosto. É uma identificação. Então, assim, como vai ser esse julgamento? Não sei. Mas não cabe a mim julgar. Então, quando alguém me cobra uma posição, eu falo, não, bem, você não está entendendo. Eu estou falando de direitos. A pessoa trabalhou, tem direito à metade. A pessoa está doente, como é o caso, que isso me chocou muito. Ele quer o companheiro dele ali. E não é para sexo. É pelo contrário. Ele está querendo... Para companhia só, né? A companhia que vale. Não, e outra coisa, você sabe? Então, as pessoas confundem. E quando alguém quer me cobrar isso, eu falo, cara, você não entendeu nada do que eu estou falando. É difícil, né? Mas é isso. Então, assim, você percebe... E você por exemplo, nessa fase onde a gente está, principalmente aqui no Brasil, vivendo uma divisão, né, que está muito rachada mesmo, politicamente, né? E aonde tudo volta a estaca zero, por exemplo, homofobia, todas essas questões, família tradicional, enfim. Existe os direitos, por exemplo, eu vejo muito casos de filhos homossexuais que são colocados para fora de casa, às vezes por causa da sexualidade. Existe o direito, ele dá suporte para essas pessoas, por exemplo, para esses filhos que queiram entrar, de repente, com ação contra os pais, justamente por essas atitudes? Bom, na verdade, Felipe, eu sempre digo o seguinte, em direito você pode pedir tudo. O que você vai levar, a gente precisa discutir. E no Brasil tem uma coisa interessante. O juiz decide segundo o seu convencimento, baseado na lei. Então, se eu apresentar dois fatos exatamente iguais, e quando você dá a entrada no processo, ele é distribuído por... É quase que um bingo, né? Sorteio. Você pode ter duas sentenças tão diferentes que você fala, gente, não é possível. O que foi? E eu tenho isso, porque quando eu faço trabalhista também, você vê. O mesmo caso, assim, o juiz dá, o outro juiz não dá nada. Só que é para isso que tem recurso. Mas, sendo mais objetiva, existe abandono. Você pode entrar com uma ação de danos morais por abandono afetivo. Tá? Pode entrar com abandono financeiro. Agora,
quando colocou fora de casa, nesse caso que você está citando, a gente precisa ver que idade que a pessoa tem. Vamos dizer, o pai sustentou até os 15 anos, deu escola, aí, então, assim, ele deu afetividade, mas ele pode entrar com danos morais, dizendo que isso acabou com a vida dele. Agora, como é que vai ser julgado, a gente não sabe. Mas, assim, a minha... eu acabei de te falar. A gente pede, e vai, um pede, dois pede, três pede. Uma hora vão falar, não, gente, não Sim, pode... a água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas Exato. você acredita que a jurisdição e a lei brasileira amparada ou jurisprudência brasileira está preparada para esse tipo de caso? Ainda não. Não? Não. Uhum. Infelizmente, assim, quando assim, a grande magistrado são homens, né? E ainda há um resquício de preconceito. Então, assim, vai falar assim, aqui eu estou fazendo o que é péssimo, né? Um julgamento, um juízo de valor sem ter noção alguma. Mas seria mais ou menos assim, não, você agora vai trabalhar, você escolheu, enquanto você está, sabe aquilo, na minha casa, minhas regras? Uhum, uhum. Então, de Sei. repente, um juiz fala assim, não, o que o seu pai não quer? Para você ficar dentro de casa, o que o seu pai quer? Que você faça o quê? Normalmente, se for ver assim, dentro de um esquadro, o pai não quer nada absurdo. Ele quer que o rapaz namore uma moça, enfim. Mas é um absurdo porque está acima da possibilidade dessa pessoa. Mas um juiz pode dizer, não, mas o que o seu pai está pedindo não é completamente plausível. Ele quer que você estuda, que você trabalhe, para você ficar dentro de casa. Então, a gente não sabe qual seria, mas eu não tenho alguma coisa ainda, assim, e não vejo... mas, assim, para isso que existe recurso, a gente entra, e uma hora isso vai mudar. O que tem que mudar, Felipe, é os pais pararem de pôr alguém para fora de casa, não é? Sim, e entender principalmente a condição do filho, né? Você já advogou em Portugal? Não. Não. E vou lhe dizer, eu até pensei, mas assim, é uma coisa muito ridícula, mas eu estou com um pouco de medo de não saber mais escrever. Eu estou aqui há 8 meses, cara, eu estou querendo descobrir qual foi o acordo ortográfico. Porque aqui eles põem um C mudo, ó, é acta, é facto, tudo aqui tem acento mudo. O Tá. úmido deles é com H. Vai chegar uma hora que eu não vou... Eu falei assim, se eu começar a fazer alguma coisa aqui, quando eu chegar no Brasil, a OAB vai falar, a senhora fugiu da escola. Então, assim, realmente, assim... Ou você montar uma defesa em Portugal e falarem, a senhora fugiu da escola, pá. Que diabo de advogado é essa que não sabe escrever, né? E, assim, eles têm umas coisas... E, assim, e o pior... Olha, ver se... Eu falei assim, gente, esse povo quer me enlouquecer. Detectar. Nós somos Detectar. Eles tiraram o C mudo? A única que nós tínhamos, ele tirou. Ficou detetar. É até difícil de falar pra gente. Uau, assim, difícil mesmo. Você me dá licença, eu vou tomar um golinho d'água. Claro, fica à vontade. Fica à vontade. Não, já foi. Então, eu não advogo aqui. E outra coisa, Felipe, as ações, hoje eu quero fazer coisas mais rápidas. Olha, a ação de 14, 15 anos, cara, acaba... Não dá. Não, eu vou... Se Deus quiser, agora em agosto, eu faço 65 anos. Você acha que com 80 eu estou querendo cumprir prazo? Não estou querendo cumprir prazo agora, porque assim, no ordenamento jurídico, a única pessoa que tem prazo é advogado. Advogado tem 5 dias, 10 dias, 15 dias.
O juiz, você manda para lá, ó, fica 1 mês, 2, 3 anos, 4, e conforme vai subindo, você pode esquecer. Francis, como pessoa, eu tenho uma ação de 98. Nossa. Ela já foi julgada em todas as instâncias. Todas. Nós, porque é uma ação coletiva, ganhamos todos. Quando chegou na hora da execução, pois eles embargaram a execução. Meu Deus. Eu falei assim, gente, e sabe o que eles estão esperando? Que todos nós morremos. Mas, Porque... então, mas você não acha que isso são situações que não dá para acreditar na justiça brasileira? Olha, eu sempre digo o seguinte, eu adoro o direito, mas a justiça está me cansando. O direito é lindo. A justiça no Brasil, especificamente. Bom, eu assim, não posso... Mas no Brasil tem muito recurso, cara. Assim, você sabe que se a pessoa entrar com recurso, são isso. Você não chega no final. Ué, olha, se a gente for discutir direito, cara, a gente enlouquece, porque, veja bem, no Brasil, o crime contra a vida prescreve. Então, assim, mas não faz o quê? Não faz 1 ano e meio que um homem... crimes hediondos, você pode pegar no máximo 38 anos, né? Não, ninguém cumpre 38 anos. Ninguém. Há pouco tempo, acho que 1 ano, 1 ano e pouco, um homem foi com a cara lavada na delegacia e avisou que ele havia matado a esposa e mostrou aonde foi. Sabe o que ele fez? Ele matou a mulher. Falou para as crianças, que eram crianças, que a mãe havia abandonado. E eles foram criados com isso. Quando deu 20 anos e um dia ele foi lá e disse. O que aconteceu? Nada. Ele entrou, avisou e saiu. Eu não sei se eu sou filho desse cara, eu acho que eu matava, já que é assim, mato também, né? Não, porque você já pensou? Você viver a vida toda achando que a tua mãe te abandonou? Nossa, é verdade, Pelo amor de Deus, cara, porque se a tua mãe te abandonou, cara... os crimes hediondos no país, os crimes hediondos, eu acho que eles estão cada vez com mais força no país, justamente pela falta, não pela falta, mas pela flexibilidade judicial. Né? Eu acho que tem histórias que não deveriam nem ser discutidas e tem histórias que talvez nem deveriam ter audiência, por exemplo. O crime é hediondo, então o cara vai para a cadeia e vai apodrecer lá. Então, mas Felipe, isso é um motivo para uma outra live, tá? Então vamos raciocinar. Você falou que você é a favor dos direitos humanos. Não, eu sou a favor do direito de nós, humanos. Nós, humanos. Bom, tá? Porque a partir do momento que um cara vem, acaba com a sua família, dilacera absolutamente tudo, aí vem os direitos humanos, que nem Champinha, que nem... Enfim, então, assim, toda essa gente, você pode jogar nesse sistema... olha, gente, eu estou vendo todos vocês, viu, Érica, tudo é que se eu falo uma coisa, eu me perco aqui na linha de raciocínio, mas eu vejo todas. Veja bem, pega um cara, um hediondo, assim, coloca na... Mas, assim, de alguma forma, você concorda que vai ter que sustentar esse cara a vida toda? E aí? Você acha que no Brasil a pena não existe prisão perpétua porque nós somos bonzinhos? Não é, amor. Porque o poder público não quer ficar com um velho dentro que ele não vai poder sustentar. E se tivesse umas colônias assim, bem distantes, isso é pura viagem minha, tá? Bem distantes, que essas pessoas fossem para lá, e lá para elas comerem, elas tinham que plantar, para elas se vestirem, elas tinham que costurar, entendeu? Para elas poderem realmente se adaptar, e nunca mais elas iriam sair dali.
sabe? Eu acho que talvez isso abaixaria muito mais o sistema carcerário, que é inadequado a partir do momento que você tem numa cela 150 presos, né? Desculpa, aí a gente entra em direitos humanos também. Aonde É estão os isso que eu direitos estou humanos? falando, não Né? tem o mínimo de dignidade. É isso que eu quero dizer. E Uhum. outra coisa, se nós temos, assim, eu e acredito que você lutamos pelo Estado de Direito democrático. Sim, sim. Né? A pessoa está lá, adoeceu, ele vai ter que ter médico, ele vai ter que ter remédio. Então, cara, ninguém fica porque é isso. É para sair mesmo para o governo não ter que pensar. Já pensou o cara resolve viver até 75, 80 anos? Uhum. E aí vem aquilo. Pô, quanto custa um preso por ano? Por mês? Diz que por mês ele sai na base de R$ 1.652. Aí E o cara que trabalha aqui ganha o salário mínimo. Você entendeu a disparidade? Então, há uma revolta que o cara preso custe mais do que custa o nosso salário mínimo. Então, querido, se alguém falasse assim para mim, Francis, você não precisa nem decidir a presidência, você vai ser presidente. Eu não quero, porque eu não vejo solução. Para onde você corre, o bicho pega. Mas eu acho que tem que começar pela educação. Porque não é possível. Enquanto não houver... Mas, Francis, eu concordo com você, até porque a gente tem que lutar pela educação no país, a gente tem que lutar pela educação no mundo, né? Mas o nosso país, o Brasil, é de um tamanho absurdo, de um tamanho físico, né, absurdo, que qualquer tipo de cultura que você queira implantar, eu acho que fica complicado justamente pela dimensão demográfica e muita cultura diferente, enfim, tal. Eu acho que a conscientização realmente deve ser através da educação, através da família, através de absolutamente tudo. Porém, a gente não tem, você vê, as pessoas não têm comida, né? Que é o fator mais primordial para as pessoas viverem, né? Felipe, olha, assim, isso é muito, é quase uma semântica, é muito filosófico, porque eu já houve casos do governo fazer casas longe, porque, lógico, por exemplo, numa cidade como São Paulo, se você quer morar e você não tem condições, o que o governo vai te dar uma moradia num lugar afastado, porque ali no centro é caríssimo, óbvio. Então, assim, eles falam, não quero, prefiro dormir aqui, porque o Brasil, por ser um país tropical, pô, no mínimo 9 meses por ano, você pode dormir na rua que você não vai passar frio. Então, por que eu vou ter lá? Se eu ganho mais aqui pedindo esmola no cruzamento? Então, eu digo a dignidade porque quando você tem educação, você tem família, você tem aonde se reportar. Então, assim, essas crianças que o pai leva para pedir esmola, gente, como é que você vai ser esse adulto? O pai não põe na escola, entendeu? Eu sou filha de lavadeira. E interessante que eu nasci... Minha mãe me criou para ser vagabunda. Porque ela falava assim, você não vai aprender a fazer, você vai estudar. Porque você não vai fazer para ninguém. Ela achava que se eu soubesse fazer... E olha, vou te dizer, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu bordo, eu costuro. E assim... E ainda faz processo. Sim, mas e ela não queria isso. O que eu quero dizer é que assim, mas eu tinha hora para chegar em casa, eu tinha quem dar satisfação. Então, assim, eu acho que é tudo da educação. Não só livresca, mas educação, de chamar as pessoas de senhor, saber que tem um degrau de diferença entre um e outro. O que eu quero dizer assim,
Um filho não pode falar com o pai de igual para igual. Na minha concepção, não pode. Uhum, Porque uhum. eu não Ah, sou... tá. Você está dizendo sobre a questão realmente de hierarquia, de respeito, enfim. Sim, por Uhum. quê? Eu não sou sua amiga. Eu sou sua mãe. Amigo você tem 5, 10, 15, 50, sei lá. Mas mãe você só tem uma. Então você não fala comigo como é que você fala com seus amigos, não. Entende o que eu Uhum, quero dizer? uhum. Então, eu acho que o nosso problema tem que começar pela educação. Claro que pior que o... Você falou chumbinho, né? Champinha, Esse... champinha. Chapinha, chapinha. Pior que isso é o assassino colarinho branco. Ah, Que isso é o sim. Isso. cara... Esse Não, já deveria ir para a cadeira elétrica, entendeu? Direto. por quê? O cara que desvia a verba da merenda escolar, a verba dos remédios, do posto, que sabe? Isso é genocídio. Quem desvia dinheiro da educação é genocídio. Porque ele não mata um, Vamos tomar mais ele água? mata milhares. Vamos tomar Vamos, mais água? Vamos. tô aí, ó. Hum. Eu adoro água. Eu também. Eu tomo bastante. Entendeu? Então, é isso. Então, a coisa é cultural e educação, porque é caráter. Quando você rouba o doce da boca de uma criança, você não presta. Agora, quando alguém rouba o leite de milhares de crianças, cara, eu não isso é falta de educação, formação moral, na minha concepção. Uma vez no supermercado, eu presenciei uma mãe, ela estava sendo levada, ia ser presa, enfim, porque ela estava levando 2 latas de leite ninho e estava levando uns pedaços de alguma coisa lá que ela tinha pego lá no supermercado, porque os filhos estavam passando necessidade, estavam com fome e ela tinha que se virar. Uma senhora até bem bonita. Você percebia que não era bandida, entendeu? E eu quis tentar, tipo, reverter a situação. Eu falei, não, eu pago, vocês não vão levá-la. E ela estava contando a história para mim, tudo, e realmente não levaram, sabe? Até porque eu me meti na história. Mas queriam levar a mulher para trás do supermercado para baterem nela, para você ter uma ideia. Mas, assim, é claro, eu pertenço a vários grupos de direito, né? Então, assim, você vê o fulano que roubou não sei o quê. Bom, calcula aquele caso da mala de dinheiro no apartamento, dinheiro na cueca. Bom, se a gente for citar, cara, a nossa live é de anos. É. E tem gente que está na cadeia porque roubou uma galinha, mas não é força de expressão. É fato. Não é, a galinha não é uma coisa simbólica que eu estou dizendo. Porque roubou uma pecinha de queijo, né? Mas assim, no caso que eu estou falando, é uma galinha mesmo. Roubou a galinha do vizinho e comeu. É fato. É fato. Ele deu parte. Agora, não é que o delegado é louco. A lei não... Mas, assim, existe uma coisa na lei que diz quando o delito é pequeno, de pouca monta, você não tem que nem movimentar a máquina. Mas a lei diz, você roubou. Se você rouba 1 quilo de arroz ou 100 quilos de arroz, você vai ser pela mesma lei. Então, assim, é um absurdo. Por quê? Então, assim, não qual a diferença? É que o cara que pôs os dólares na cueca, a mala, ele tem advogados que estudam aquele caso a afinco e vai fazendo recursos, e ele não vai parar na cadeia. Até, se duvidar, o crime prescreve. Tá, e o que você, como advogada já experiente há tantos anos, o que você espera da jurisdição brasileira? O que você quer de verdade? Cara, agora você me apertou sem me abraçar, viu? Eu gostaria
que houvesse um comprometimento maior de todos os envolvidos, do promotor, do juiz, dos desembargadores, dos advogados, enfim. Tem algumas coisas que são inconcebíveis. Como é que nós não podemos... Todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo tem direito à defesa. Isso faz parte do nosso Estado democrático de direito. Mas tem algumas coisas que, infelizmente, como advogada, eu não deveria dizer e vou dizê-lo. Tem coisas que eu acho que são quase que indefensáveis. Por exemplo? Por exemplo, um desvio de merenda. Entendi. Uhum. Como é que você... Se você vier me procurar com um caso desse, o que eu vou justificar? Você estava com fome? Ou que você queria comprar um opiáceo? Ou que você tem um carro X, mas você quer uma Ferrari? Eu não consigo. Nesse momento, eu falo, eu sou uma advogada. Toma mais água! Toma mais água! Eu sou péssima advogada. Porque eu não consigo defender um absurdo desse. Entendeu? Eu não consigo. Você desviou a merenda porque estava com fome? Por isso que você desviou a verba da merenda? Entendi. Então, assim, eu consigo... Assim, uma mãe que foi lá e roubou 2 latas de leite condensado, de leite ninho, eu consigo defender. Agora, o cara que fez... Então, assim, tem coisas que eu acho que são indefensáveis. Agora, se eu falar isso, a OAB vai falar assim para mim: vou caçar sua carteira, porque todo mundo... Nosso direito se baseia na ampla defesa e no contraditório. É isso que é Estado de Direito. Eu falo que você... você tem direito de se defender. Mas tem coisas que eu não consigo. Mas, assim, graças a Deus, no nosso Código de Ética também diz que você pode se negar por motivos de fórum pessoal. Você mesma pode se defender? Posso advogar em causa própria. Mas sabe como é que a gente diz? Quem tem a si próprio, quem advoga para si próprio tem um idiota como cliente. Não é bom. Não é bom. Porque você tem que ser neutro, você tem que ser frio, né? Entendi. Por exemplo, é uma coisa assim que a gente está quando você vai numa audiência, tem a autor e réu ali, né? Pois a gente chega e dá a mão para o advogado. Os dois, a gente comendo o rim um do outro, né? Uhum. Mas, assim, o advogado não fala em causa própria, fala em nome do cliente. Do outro. Então, Tá. entre eu e ele, não tem nenhuma ruga. Quando você está defendendo a si próprio, a ruga já está feita. Então, eu, por exemplo, eu até posso fazer uma inicial para mim, mas eu comecei. Assim, normalmente, eu só entro quando realmente, para mim mesma, eu só entro quando tem uma coisa assim, sei lá, você me deu um tapa na cara, provavelmente eu vou entrar com uma ação. Mas eu não fico procurando pelo em ovo. Então eu faço uma coisa. Mas se você já na hora, quando eu faço isso, e a pessoa começa com recurso, eu já saio e passo para uma colega me defender. Você está morando aonde em Portugal? Cascais. Cascais. Né? A Luana está em Cascais. Uhum. Né? A Luana fica no Costa da Guia, é o nome do bairro. E eu estou no bairro do Rosário. E você está gostando, Francis? Gosto. Gosto, sim. E principalmente por essa divisão política, né? Para mim, aí no Brasil está muito doido, cara. O presidente fala uma coisa, o governador fala outra, e no caso nosso, que é o prefeito de São Paulo, está falando uma terceira. Parece conversa de bêbado, né? Ninguém fala a mesma coisa. Eu estou com um pouco de medo de voltar. Mas Sei. vou voltar. E aí, você tá... O que você mesma cozinha, não? Bom, cozinho.
Coisa que nem hoje, hoje nós comemos, deixa eu ver, O que você fez de arroz, bom? feijão, bife, né? Arroz, feijão, bife. Abri uma seleta. Sabe o que é seleta? De legumes. Isso. Cozinhei uma batata, pus um ovo, pus uma colher de maionese. E aí, e repolho refogado. E foi isso. Foi. O que que você, prosaico. o que que você acha de mais engraçado em Portugal? Ah, os nomes. É. Assim, o nome, como eles nomeiam as coisas. Por exemplo, tem uma água aqui que chama Pé na Cova. E o meu marido sempre quis eu quebrar quem. Ele chegou e falou assim, olha o que eu trouxe para você. E me deu uma garrafa. Eu bebo muita água. Ele falou assim, olha o que eu trouxe. Eu falei, tem dó, né? Assim, os nomes aqui, assim... E pior que eu estou começando a querer sair daqui falando igual, assim, a rotatória aqui é rotunda. Rotunda, é. Não tem... Eles não têm tela, eles têm ecrã. Ecrã? Ecrã. Ah. A tela é ecrã. Eles falam muito aberto. Antônio. O acento no Antônio aqui é agudo. E nós falamos fechado. Fechado, Antônio. Eles falam Antônio. Não, o nosso povo até circunflexo, né? É. E assim, os nomes aqui, os bairros, assim, nossa senhora. Não, o nome do caqui aqui, eu não vou nem tentar falar. Diáspore, uma coisa assim. Eu falei, gente, parece nome de doença. O caqui que chama coisa assim. A abobrinha chama Gurgete? Gurgete. Eu fui pedir... Prepara duas gurgete aí. Eu fui pedir suco. O cara falou, a gente não tem suco aqui. Eu falei, moço, mas no supermercado desse tamanho não vende suco? Não, nós temos sumo. Ah, bom, então tá bom. Aí foi melhor. Eu falei, então eu quero sumo de uva. Porque a gente não faz suco de uva aqui, porque a gente não gosta, não, é um desperdício. Ele só faz vinho. O povo aqui bebe vinho de todos os dias direto. Sabe, no Brasil a gente chega e fala assim, quer tomar um cafezinho? Aqui vou abrir uma garrafa de vinho. Só que tem um detalhe. Eu sou abstêmia. Eu não bebo nada nunca. Nada, nada, nada? Não suporto. Não suporto. Que máximo, que máximo. Eu acho péssimo. Se você perguntasse para mim qual é o meu maior... Você queria encher a cara, né? Não necessariamente encher a cara, mas assim, eu fico constrangida. Todo mundo com uma taça de vinho, eu não pego. Eu não pego para brindar champanhe. Então, às vezes, eu pego, brindo e passo para alguém. Eu gostaria, mas não suporto. Não suporto. Se me perguntasse qual é o meu maior defeito, eu diria que é não beber. Ainda mais que eu sou casado com um italiano, né? Imagino. Mas eu acho que é uma questão de palato mesmo. Tem gente que não tem palato para bebida, né? Não, mas assim, o meu caso, além do que, quando claro que eu cheguei numa conclusão, eu já tomei. Para tentar ver se eu achava alguma coisa que eu gostasse. Cara, a hora que isso entra na minha corrente sanguínea, é como se eu tivesse entrado num formigueiro. Eu começo a formigar inteiro. É muito ruim. Não gosto, não. Sim, aqui puseram assim, que o banheiro aqui é casa de banho. Uhum. Aqui ninguém toma café da manhã, faz um pequeno almoço. Aqui eles não entendem nada, eles percebem. Eles percebem. Entendi. E é engraçado que quando nós estivemos aí também, eu e o meu companheiro, nós fomos para aí, e aí era engraçado porque aqui a gente separa a carne, né? Quando você vai, alcatra, maminha, e aí é tudo carne de vaca, né? Não, e assim, outro dia eu fui comer um tal de prego, cara, mas era prego mesmo. Eu falei, agora já sei por que chama prego essa desgraça. Não conseguia comer, e olha que eu tenho todos os dentes. Duro, demais.
Terri, né? Onde você ficou aqui, Felipe, quando você veio? Eu e o meu marido descemos em Faro, extremo sul, aí de Portugal, e fomos subindo, fomos até Azinhoso, extremo norte, já nordeste, fizemos 1.000 quilômetros de carro. Ai, que delícia. Então, eu tomo... A gente conheceu Portugal quase inteiro, a gente foi para Cascais, a gente foi para todos os lugares. Então, eu não fiz nada, porque eu estou em quarentena, né? O ano passado, quando eu vim, nós andamos um pouco, agora ainda não andei nada. E nós estamos pensando em agosto, se Deus quiser, ir para Algarve, mas está pegando fogo lá. Eu vou contar uma história para você rapidinha, que a nossa live já está chegando quase no final. Nós chegamos no Porto, né? Já tínhamos saído de Fátima, fomos de Leiria, a gente foi para Fátima, de Fátima nós fomos para o Porto. Aí chegamos no Porto, o Cláudio já estava morrendo de fome, né? Aí a gente parou numa padaria para almoçar. Mas era mais ou menos umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Aí paramos na padaria, eu peguei e falei assim, nós gostaríamos de almoçar, né? Aí o cara pegou e falou assim, não temos mais refeição. Eu falei, tá bom, então, né? Vamos saindo. No que eu tô saindo, vem uma senhora por detrás do balcão e fala assim, os gajos podem sentar-se que eu vou servir a melhor comida de Portugal e vocês vão saborear a melhor história, tal, não sei o quê. Aí eu peguei, meu marido sentamos, enfim. Aí o que aconteceu? Nisso veio uma outra moça, né? Pegou e falou assim, vocês já foram atendidos? Eu falei assim, a gente já falou com a moça para servir, ela vai nos servir de almoço, né? Não, a gente não tem mais refeição. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas vocês estão de brincadeira, né? Porque ela falou que ela vai servir a gente, agora você está me falando que não tem mais? Eu não estou entendendo, né? Ela falou, olha, refeição nós não temos. Mas se você quiser um arroz, um feijão, um ovo estalado, uma carne de vaca, umas batatas, eu posso providenciar. É isso. Entrei no ônibus, tem lá Wi-Fi. Cheguei para o motorista e falei assim, por gentileza, o senhor tem Wi-Fi? Ele falou, não. Eu falei, desculpa, senhor, mas está escrito que teve. Ah, sim, o ônibus, eu não. Não, e é bem isso. É bem isso. É literal. O senhor abre amanhã? Não, como é que é? O senhor fecha amanhã? Não. Aí vocês passam, está fechado. Mas o senhor... Não fechei, eu não abri. Eu pedi um copo d'água, eu cheguei e falei assim, que é normal, né? Você chegar no lugar e falar, tem água, né? Eu peguei e falei assim, entrei no lugar, peguei e falei assim, isso foi em Leiria, né? Tem água? O cara olhou para minha cara e falou assim, tem. E não falou mais nada, porque aqui a gente fala com gás, né? Com gás natural, como você quer, com gelo, sem gelo, né? Eles não falam, eles falam assim, tem. E tudo bem, né? Não, tem café? Tem. Se você não pedir, não chega. Não, mas o senhor não pediu? Não, só perguntou se tinha, não falou? Eles são bastante literais. Eles são bastante... Mas é um povo muito bom. Fui muito bem recebida, não posso reclamar. Estou muito feliz aqui. Estamos muito felizes aqui. Sem contar que de quebra tem os netos, né? Que também te distrai um pouco, né? Também. Muito. Distrai muito. Liz, vem cá um pouquinho. Vem cá ver o meu amigo. Vamos ver se ela vem. Olha a minha boneca aqui, ó. Vem cá, mostra. Fala para ele, ó. Oi, Liz. Tudo bom? Fala. Linda. Essa é meu grude. Essa é. Eu não tenho cócega, também não tenho cócega, ela não se conforma.
Eu não tenho cócegas. Eu tenho. Francis, olha, infelizmente a gente chegou ao final da nossa live. Olha, eu adorei bater esse papão com você, foi divertidíssimo. O Rico não errou nada quando ele me sugeriu. Ele falou, Felipe, você vai rir com ela, porque ela é engraçadíssima. E eu adorei, viu, te conhecer, Obrigada. adorei. Quando você estiver no Brasil, você mora em São Paulo? Na verdade, eu tenho uma casa, hoje eu digo que eu moro na Praia Grande. Tá. Mas eu quando vou você... muito a São Paulo. Mas quando você vier, então a gente se fala. Vamos marcar um jantar para a gente bater papo, dar risada. Vou adorar. Tá bom, querida? Muito obrigada pela simpatia, pelo Imagina. acolhimento e pela oportunidade de me fazer conhecer. Eu sei que Imagina. o teu time é amplo demais. Tomara que elas tenham gostado também de mim. Ai, gostaram, sim. Porque eu amei conhecer você, ainda que pela internet. Tá bom? Mas meu a gente ainda vai se abraçar pessoalmente. Se Deus quiser. E Ele há de querer. Ele Tá há bom. de querer. Tá bom, meu querido? Um beijo. Fiquem com Um vocês beijão, aí, meu amor. prestigiário. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, Francis. Tchau, querida.